Olá, borboletinhas! Eu sou Nábia Azul, taróloga, cartomante, adepta à magia natural. E todos os dias eu tenho um propósito de vir aqui gravar uma leitura para você que caiu nesse vídeo. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu peço que se inscreva, curte, comente e compartilhe para que essa mensagem chegue todos os dias, a cada dia, para mais e mais pessoas. É um conselho atemporal, é um conselho para aquele momento que a gente está pedindo uma resposta da espiritualidade, combinado? Hoje eu vou fazer um pouquinho diferente, hoje eu vou retomar a um jeito que eu fazia há muito tempo atrás, né? E que eu tô prometendo há muito tempo fazer e não tem sobrado tempo. Mas hoje eu consegui a gente gravar a leitura das pedrinhas. Hoje o nosso conselho não vai ser tirar uma cartinha só e jogar para o universo. Hoje eu tenho 3 pedrinhas aqui e eu vou pedir para você escolher uma dessas pedrinhas e acompanhar a leitura e o conselho que tem para dar nesse momento, tá bom? As pedrinhas são a primeira opção, a pedra da lua, que é uma pedra que eu amo, linda, né? Olha só que linda. A segunda pedrinha é o quartzo rosa. Acho que pela luz aqui não dá pra ver, mas é um quartzo rosa e eu acho ele tão bonito, ele tem o formato de um coração. Olha só, essa é a segunda pedrinha. E eu tenho também a ametista, minha pedra preferida, minha pedra do coração. Tem a opção da ametista, olha que linda também, tá? Então hoje a nossa leitura vai ser focada numa dessas 3 pedrinhas, tá? Eu vou pedir um tempo para você se concentrar, escolher se é a pedra da lua, se é o quartzo rosa ou se é o ametista. E daqui para frente a gente vai destrinchando o conselho que cada uma dessas pedrinhas quer dar, combinado? Então vamos lá, vamos para a primeira pedrinha. Temos aqui a primeira pedrinha, a pedrinha da lua. Quem escolheu a pedrinha da lua, vamos se conectar com a energia que está regendo esse momento de vocês. Vamos lá? Vou abrir primeiro para a gente ver um pouquinho a energia, o que está acontecendo, qual que é o direcionamento da vida nesse momento para você que escolheu a pedrinha da lua, tá? Vamos lá, por favor, tarô. Qual a energia que está regendo o grupo de pessoas que escolheu a pedrinha da lua? E vem primeiramente com a carta da força. É uma energia muito boa quando a gente sabe usar. A força, ela fala muito sobre a gente lutar com a ansiedade, a gente saber lidar com as situações. Ela vem falando que nem sempre vai ser na base da força que a gente vai conseguir as coisas. Muitas vezes a gente precisa dar um jeitinho. Não é pressionando, não é cobrando, não é fazendo com que a nossa vontade seja ouvida na base da marra. A força vem pedindo jeito, sutileza, a gente continuar acreditando naquilo. Mas não é na forçação de barra, é sabendo jogar o jogo, é tendo uma certa maleabilidade para lidar com as situações. A força fica falando assim para mim: não desista, persista, mas cuidado. Cuidado ao querer controlar muito as coisas, cuidado ao querer fazer tudo do seu jeito ali, porque assim você pode acabar medindo forças com pessoas, situações, lugares que você não vai conseguir vencer. E aí vai ser desgaste atrás de desgaste, ansiedade atrás de ansiedade. Pode ser um período onde a gente tem que tomar conta da nossa ansiedade, do nosso nervosismo, da vontade de querer que tudo dê certo de uma hora para outra. Muitas vezes é necessário tempo, é necessário que os desafios apareçam para a gente se fortalecer, para a gente criar experiência. Então, a carta da força, como eu disse, é uma energia muito boa, que pede pra gente continuar focado, determinado, lidar com os desafios de uma forma mais maleável, mais tranquila e não querer controlar tanto as situações. No fundo do meu deck, eu tenho a carta da sacerdotisa, falando muito a respeito de seguir a nossa intuição, mas também sobre falar menos, observar mais. Às vezes a gente busca a resposta de situações, às vezes a gente quer ter controle das coisas e a gente acaba colocando os pés pelas mãos, né? A gente acaba querendo tomar a rédea da situação, mas não sabe lidar. E essa sacerdotisa aqui no fundo do deck vem falando que você sabe lidar. Porém, você precisa ter um pouco mais de calma, observar um pouquinho mais, ouvir a sua intuição. Deixar que a sua intuição te guie nesses processos. A sua intuição pode estar te falando: olha, você está no caminho certo. As coisas tendem a dar certo, mas cuidado, tudo precisa de tempo. Tempo para que os processos aconteçam. Então, nesse momento, a vida tem falado o seguinte: olha,
Se você está em dúvida do caminho que você quer seguir, se você está em dúvida se é o caminho, aqui já vem mostrando que sim. Já vem mostrando que você até sabe muito bem o caminho que você quer chegar e aonde você quer chegar. A sua intuição também pode estar te avisando, mas não vai ser no seu tempo, não vai ser na sua hora, não vai ser do seu jeito ali, não vai ser forçando a barra, vai ser levando com mais jogo de cintura, seguindo a dança, seguindo o jogo. Então, independente da área que você está, que a gente está conversando, o principal conselho que essa energia está trazendo pra gente é, primeiro, você já sabe o que fazer, você já sabe o caminho que você tem que seguir, mas cuidado ao querer que as coisas sejam muito do seu jeito, porque isso pode mais atrasar o processo do que te ajudar. Situações também podem acontecer para te gerar irritabilidade, desgaste, sabe, picuinha, sabe aquelas situações que dão no nervo da gente? É um período que pode acontecer muito disso, mas isso não quer dizer que você precise desistir, ou que você precise berrar, ou que você precise comprar briga de nada. Não, observa mais, fica mais de boca calada, presta mais atenção nos sinais, e isso vai te fazer ter escolhas bem interessantes e bem mais leves para seguir essa jornada, esse caminho, seja no âmbito amoroso, profissional, espiritual, de amigo, o que for. Essa energia está conduzindo você a lidar com seus instintos, a controlar a ansiedade, a controlar a irritabilidade e seguir principalmente a sua intuição. É você contigo mesmo, sabe? É como se você precisasse lidar com você já sabe como lidar, você já sabe muito bem os processos, mas você precisa controlar um pouquinho essa ansiedade, essa sensação de que tudo tem que ser para agora, porque isso mais está prejudicando do que está ajudando, tá? É interessante porque como eu tenho a energia da pedrinha da lua aqui ainda guiando, a lua fala de fases, fala sobre as nossas emoções, né? Muitas vezes a gente deixa as nossas emoções falarem mais alto e aí a gente acaba colocando os pés pelas mãos. Então muito cuidado com essa energia, porque ela é maravilhosa, porque ela mostra que a gente pode chegar lá. Mas fala que cuidado, às vezes é necessário que a gente tenha um freio ali para poder chegar de uma forma correta, tá? Vamos ver um pouquinho mais, vamos ver o que acontece nessa energia para quem escolheu a pedrinha da lua. No fundo do meu deck eu tenho um 9 de ouros que fala sobre independência, sobre ganhos, sobre conquistas, mas independência, ganhos e conquistas num processo individual, num processo que você consegue contigo mesmo. Não é aquela conquista que a gente vai unido venceremos, é um processo que você precisa passar. É um ganho, é uma vitória, é uma conquista que você é merecedor, mas que, para que isso aconteça, é momento de se priorizar, é momento de deixar para trás situações que estão te pesando, que estão te trazendo desgaste, situações que estão fazendo com que você foque em outras coisas, ao invés de focar em você. Como eu tenho a carta da força aqui, que fala de foco, vem falando, as coisas têm dando certo, mas você tá lembrando de focar em você? Você está lembrando em seguir o que você precisa seguir para conseguir o que você deseja? Ou você está enrolando, ou você está entrando em caminhos para ajudar outras pessoas, ou deixando que pessoas entrem no seu caminho para te atrapalhar, desviando o seu foco, sua atenção? Planejamento aqui. No fundo do meu deck escondidinho ainda tem um 2 de paus. Planeje-se, projete o seu futuro. Pense na sua independência financeira, porque há caminhos para a sua independência, há caminhos para que você esteja bem consigo mesmo. Mas você precisa focar em você. E muitas vezes esse movimento de focar na gente acaba fazendo com que a gente se distancie de coisas que já puderam ser importantes pra gente, mas que hoje são mais peso do que avanço, tá? Vamos ver um pouquinho mais. É só o começo, né? Vamos ver um bocadinho mais aqui. A cegonha junto com o 9 de ouros. Olha, eu não sei se a gente está falando para uma galera mais do financeiro, mais do amor, mas aqui mostra que quando você foca em você, quando você se coloca como prioridade e foca na sua independência financeira, prosperidade vem no caminho. Tem oportunidade chegando, tem novidade chegando para você. Isso pode vir através de amigos, de grupos sociais, de lugares, mas é momento de você ter esse posicionamento, de focar em você, priorizar você e ir em busca de oportunidades, ir em busca de novidades, porque a sua linha, a sua energia já está mostrando que está propícia para oportunidades, propícia para crescimento e ganhos profissionais seus.
Você tendo controle da sua prosperidade, você tendo controle da sua vida financeira. E isso te trazendo um ar de renovação. Então, eu já sei que a gente está num caminho certo, mas que precisa de foco, que precisa de controle da ansiedade e precisa se afastar de pessoas e situações que podem estar atrasando o seu caminho. E cuidado, tem gente que está ali para testar a nossa paciência. Só que quando a gente coloca atenção demais nessas situações, a gente esquece do mais importante, que é a gente. Vamos ver o que mais está acontecendo. Opa! No momento atual eu tenho a carta da morte do cavaleiro, momento da gente finalizar, deixar para trás, não permitir mais que pessoas e situações atrapalhem o nosso momento. Pode ser que eu esteja falando com um grupo de pessoas que está passando por um fechamento de ciclo, está passando por um fechamento de ciclo para um novo, para um recomeço, que precisa muitas vezes de coragem, que precisa muitas vezes de atitude. Mas fechar ciclos que já não funcionam mais estão ali dentro da sua energia, te pedindo, claro que coragem, mas te colocando numa situação de transformação, de renovação, de novos ares, de novas oportunidades. A sua energia está conspirando para a independência financeira, para a prosperidade, para o novo. Só que não dá pra gente entrar no novo com o peso do velho. E a carta da morte vem falando exatamente disso. Tá na hora de deixar para trás aquilo que te atrasa. Mais uma vez eu tô falando isso. E é fácil, Nábia? É fácil deixar para trás aquilo que já foi tão importante pra gente? Não, por isso que eu preciso coragem. Só que quando vem isso aqui na minha mesa, já mostra que isso você já tem. Coragem você já tem. Para sair de onde você está e chegar onde você quer, você já tem caminho, você já tem coragem. Só que o processo da morte, o processo de desapego, não é fácil. Muitas vezes a gente enrola para ter esse processo. Mas a vida mesmo já tá te colocando numa situação que vai te apertar um cadinho, apertar até você falar, chega! É hora da minha vida recomeçar, é hora da minha vida dar certo. E eu estou no momento certo e você está no momento certo para isso. Então, faz um exercício hoje, avalia o que tá pesando na minha vida. Pode ser no âmbito amoroso, no âmbito profissional, no âmbito financeiro. O que eu preciso soltar? Qual porta eu preciso fechar para que eu consiga abrir outra? A vida está te colocando nessa situação, tá? O maior obstáculo desse momento, a rainha de paus e a âncora. Você olhar você com o seu poder pessoal. Você pegar as rédeas da sua vida. Você se olhar como alguém merecedor. Você olhar a sua autenticidade, você olhar o seu jeito de fazer as coisas e confiar em você, confiar nos seus processos. Eu tenho a âncora aqui, que na posição de desafio vem falando sobre instabilidade. Às vezes a gente se deixa vencer pela visão dos outros. Às vezes a gente se deixa vencer por acreditar que não é capaz. E a vida toda já tá te colocando num caminho falando, se toca, você é super capaz. Você consegue, você tem poder nas mãos. Pra galera que lida com a espiritualidade, pra galera que lida com magia, com questões ligadas aqui a energias, é momento de acreditar mais que você tem esse poder. Não deixe que os desafios normais do processo desestabilizem e tirem a sua crença de que você consegue, de que você pode. É um momento também da gente se cuidar, sabe? Da gente colocar uma roupa bonita, da gente mostrar para o mundo o que a gente tem de diferente. Seja um estilo, seja um gosto, seja uma visão das coisas. Agora, quando a gente começa a fazer mais do mesmo para se colocar em uma posição de igualdade com todo mundo, a gente se anula, a gente deixa de ser quem a gente é. Então, o maior desafio nesse período, nessa energia que a gente está conversando aqui, é você acreditar no seu potencial, é você acreditar no seu poder, que você tem o poder nas mãos para fazer o que você quer. Só que quando você se torna instável, você não consegue enxergar isso em você. Então busque o seu eixo, busque a sua estabilidade. Se mantenha firme nos seus propósitos, firme no que você acredita. E uma simpatia, um banho, um ritual cairia muito bem nesse momento. Principalmente para trabalhar a sua autoestima, porque eu vejo aqui que caminhos para prosperidade, para independência financeira, para sucesso, para novidades você tem. Só que você tem que acreditar. Não adianta nada a vida tá querendo te mostrar isso e você não querendo enxergar. E aí é interessante que esse movimento vem se aproximando um eremita e a chave. Mais uma vez a leitura vem falando, olha, a virada de chave,
O segredo para as coisas darem certo é você seguir os seus pontos de vista e se afastar de quem não pensa como você. Se afastar de situações que não condizem com os seus valores. É ir em busca daquilo que você acredita, confiando que você dá conta, que você pode, que dá certo. Mas nem sempre vai ser o mesmo caminho das pessoas que caminharam até aqui com você. E tá tudo bem, a vida vem de processos, a vida vem de acontecimentos. E muitas vezes a gente se permitir estar mais afastado, a gente se permitir um pouco de solidão, se permitir até mesmo nadar contra a corrente, é o segredo pra gente chegar onde a gente quer. Às vezes a gente quer muito algo, a gente quer muito conquistar algo, mas a gente tá no meio de pessoas que não querem o mesmo que a gente. E não tem problema nenhum virar as costas e falar, olha, foi muito bom, foi muito legal, mas agora eu preciso me priorizar, agora eu preciso ir em busca do que eu quero pra mim. É se mostrar verdadeiro com a sua essência. É entender que não tem mais tempo a perder vivendo uma vida que não é sua, vivendo uma vida pelos outros. É confiar na sua intuição e acreditar que aquele caminho que está no seu coração é o caminho que vai te fazer feliz, mesmo que várias pessoas ao seu redor não estejam alinhadas da mesma forma que você. Vai em busca de quem esteja. Ou então, vai em busca um pouco mais de isolamento, de estar consigo mesmo, para você conseguir. Por exemplo, eu quero passar no vestibular. Adianta querer passar no vestibular se está junto a amigos e pessoas que estão em festas, que estão ali sem tirar um tempo para dedicar ao futuro? Eu quero muito um relacionamento. Eu quero um relacionamento, eu quero algo que seja para a vida toda. Adianta estar isolado? Ou então adianta estar em locais buscando pessoas que querem coisas voláteis, coisas rápidas? Eu quero alguém para ficar comigo que goste de livros assim como eu. Você vai encontrar numa livraria. Você vai encontrar em um grupo de pessoas que gostam de livros. Você vai encontrar em comunidade de pessoas que gostem da mesma coisa que você. Agora, não adianta você estar buscando dentro de uma rave por pessoas que não gostam de rave. Entende o que eu tô te falando? Então, assim, esses conselhos, eles abrangem muitas pessoas, eles abrangem muitos jeitos, Às vezes você tá com uma questão com a espiritualidade. E aqui me mostra que, às vezes, a forma com que você vê a espiritualidade não é da galera que tá aí com você desse lado. E tudo bem, você pode ter enxergado até aí de um jeito, mas agora sua visão pode ter renovado e não tem problema fechar essa porta e seguir para um novo caminho. Ou então você está num ambiente profissional onde as pessoas não trabalham como você, não veem você aqui como parte, e tudo bem. Contanto que você faça o seu de uma forma boa e tenha o resultado disso, tá ótimo. Você não precisa provar nada para ninguém. Entende? Então vai adequando o que eu tô falando dentro do contexto que é legal pra você, tá? Se aproxima também uma situação que às vezes a gente tá tão cansado, a gente tá tão desanimado com os desafios que a vida coloca pra gente, que a gente pensa em desistir, que a gente pensa que aquele sonho não é pra gente, que a gente pensa que a gente nunca vai chegar lá. E aqui eu tenho um 9 de paus e a carta da cigana, falando que, chega. Você já não chegou até aqui? Você já não caiu e levantou tantas vezes? Por que agora você acha que você não dá conta? Que você não consegue? Pense nos seus propósitos, pense no que você quer e não desista. Insista, persista, lute pelo que tem valor para você. Porque o caminho de independência, de felicidade, de oportunidade está logo bem próximo. Só que você precisa confiar e não desistir de você, não desistir dos seus potenciais. Olha que lindo! E quando eu termino de falar isso, vem a carta do Sol e da Aliança. Que energia maravilhosa! Eu amo o Sol, dá para perceber. E como o foco central da leitura é caminhos abertos, é oportunidade, é parceria, é relacionamento. Se você tá solteiro e pegou a pedrinha da Lua achando que poderia ter um conselho para você, tem sim. Primeiro, cuidado com a ansiedade. Segundo, cuidado ao querer fazer as coisas serem mais rápido do que precisam ser. Cuidado ao querer controlar as pessoas, ou querer que as coisas sejam exatamente do seu jeito. Siga a sua intuição, mas observe. Para de se entregar de primeira e querer que aquilo seja tão intenso como já foi um dia. Vá conhecendo a pessoa aos pouquinhos.
Vá permitindo se priorizar quando conhece as pessoas, porque tem relacionamento para chegar. Mas para chegar esse relacionamento e dar certo, você precisa saber muito bem quem você é, os seus pontos positivos e quais os limites que você tem que pôr para isso acontecer. A leitura vem falando, cara, segue o seu ponto de vista. Tira das suas costas pesos que não servem mais. Restabeleça o que é importante para você e quais são seus limites. E aí você tem elos reais, e aí você tem elos que dão certo, e aí você tem caminhos. Então, essa leitura, para quem escolheu a Pedrinha da Lua, que é uma das energias que eu mais amo nesse mundo, que fala muito de emoções, mas vem pedindo pra gente não deixar que elas guiem a gente nesse momento. Vem pedindo para que a gente pense um pouquinho mais, vá mais devagar, priorize mais quem somos. Porque no âmbito profissional aqui, pode ser que você tenha que se afastar de algumas coisas para seguir o seu propósito, mas esse propósito traz independência, traz prosperidade, traz oportunidade. Num âmbito amoroso aqui, eu vejo que é necessário deixar para trás algumas pessoas e até mesmo padrões de comportamento, para ir em busca de quem a gente realmente simpatiza, de quem a gente realmente consegue um elo. Com a espiritualidade, pode ser que você tenha o poder nas mãos e não está percebendo. Pode ser que seja necessário você seguir os seus pontos de vista, sem ficar dando ouvido tanto para tanta gente. Seja como for, a sua leitura vem muito aberta. A sua leitura vem mostrando o sol, vem mostrando vitória, vem mostrando conquista, vem mostrando parcerias que dão certo. Mas, para que isso aconteça, o velho tem que ir embora. Para que isso aconteça, a gente tem que deixar para trás antigos padrões de comportamento, de postura, de jeito de lidar. Pessoas que não agregam mais. A sua leitura está te voltando para o novo, para você ir em busca do novo. E esse novo não é algo que você não sabe. É algo que você já tem dentro de você e sabe que pode. Mas muitas vezes desliza, tem medo dos desafios, tem medo dos obstáculos. Nesse momento, esteja focado no que é bom para você, no que você quer. E se ao redor de você nem todo mundo quiser o mesmo, não é problema seu. O seu problema é a sua vitória. Foque nisso. Para de dar tanto ouvido às pessoas. Pare de querer desanimar no primeiro desafio. Siga, porque tem coisa boa. Planeje-se, vá. Mas acredite que você tem poder. Realce você. Sabe um exercício muito bom quando vem esse tipo de energia na leitura? É a gente cuidar da gente. É a gente dar uma repaginada na gente. É a gente dar uma atualizada no que a gente quer. Porque isso traz um ar de transformação, de renovação, de felicidade. Parece aqui, pela leitura, que as coisas estão prestes a dar certo. Mas que para dar certo, para que tenha caminhos ali, caminho tem. Mas para que chegue, você tem que tirar, tem que abrir espaço. O velho não cabe mais. Abra espaço para o novo. Não adianta a gente desejar tanto novo se ainda tem coisa dentro da gente. Não adianta a gente querer comprar uma roupa nova se não tem espaço no guarda-roupa para colocar. Tira o peso, tira o que não serve mais e abra espaço para o novo chegar. Seja de mágoas, seja de pessoas, seja de profissões, seja de padrões que já não dão certo. Abra espaço para o novo chegar. Essa leitura toda vem falando sobre isso. A espiritualidade te apoiando muito. Você com muito potencial para dar certo sozinho. Sozinho que eu digo é a sua vitória é sua. A sua independência é sua. Vá em busca disso. Pare de querer viver pelos outros. Viva por você. A vida está te exigindo isso, que você viva por você, que você acredite em você, que você esteja focado em você, sem desanimar ou deixar que desafios testem a sua paz. Você já está pronto, só segue. Vamos ver o conselho final para quem escolheu a Pedrinha da Lua. Estabilidade. Olha o que essa cartinha fala. É necessário se desprender de toda a negatividade que impede seu potencial criativo. Um processo de cura interior se faz necessário para se reconectar com a sacralidade da vida. E aí vem uma outra cartinha aqui chamada Silêncio, que é linda. É preciso silenciar a mente para perceber o desejo da alma. Viver uma vida de propósitos é fundamental para o crescimento do ser. Silencie e ouça o seu interior. Essa energia se conecta muito com a sacerdotisa que abriu o seu jogo.
É momento da gente observar mais e falar menos. É momento da gente escutar o que a gente quer de verdade. E muitas vezes, para a gente escutar, a gente tem que fechar interferências externas. A gente tem que ouvir e calar. Não é momento de ficar falando. É momento da gente seguir o que a gente tem aqui dentro. E claro, a estabilidade vem falando o quê? Se desprender da negatividade, se desprender de situações, pessoas e locais que mais colocam peso, que mais colocam pensamentos negativos a respeito da gente do que nos ajudam a chegar lá. Não bate com o que a gente está conversando? Você tem criatividade, você tem autenticidade, você tem poder nas mãos. Eu já falei isso. Então, é momento de você estar em ambientes, com pessoas, em situações que realcem isso e não te coloquem para baixo. Um processo de cura interior se faz necessário para se reconectar com a sacralidade da vida. Tira de você coisas que não servem mais, para que a estabilidade e o recomeço venham. Tem muito caminho bom pela frente para você. Tem muita prosperidade, tem muita vitória, tem oportunidades, tem coisas boas chegando através do mundo, através das coisas. Mas para isso é necessário o movimento de se desprender do que não serve mais. Tá bom? Eu espero que essa leitura tenha te ajudado. Vamos partir agora para a segunda pedrinha, que é o quartzo rosa. Caso você queira, ainda temos mais 2 opções de pedrinha. Pensa no que você precisa de direcionamento. Eu espero do fundo do meu coração ter conseguido te ajudar. E se quiser, pode escutar outra pedrinha, direciona para alguém, direciona para alguma questão. E vamos que vamos, tá bom? Um beijo! Vamos agora para quem escolheu a segunda pedrinha, o quartzo rosa, que na minha visão tem um formato de coração. Vamos lá, para quem escolheu o quartzo rosa, vamos ver o que as energias estão apresentando nesse momento, qual que é o conselho, direcionamento que as cartas podem dar. Vamos ver? Vamos ver, por favor, tarô. Qual a energia regendo o momento de quem escolheu a pedrinha quartzo rosa? Vamos lá. Já começa com tem uma música que fala assim: amor, amor, amor. É uma palavra pra quem sabe dar valor. Interessante. Assim que eu peguei o quartzo rosa, já me veio essa cantiga na cabeça. Por que será, né? Vamos ver. Vamos ver quais as energias que estão regendo no momento de quem escolheu o quartzo rosa. A carta do veículo. É uma boa carta que fala sobre movimentos, sobre acontecimentos, sobre as coisas acontecendo muito rápido e a gente precisando saber muito bem o que a gente quer e aonde a gente quer chegar para conseguir chegar. Porque quando as coisas começam a se movimentar e acontecer muito rápido, a gente precisa estar no controle da situação. Porque senão a chance desse carro capotar é gigantesca. Então, pode ser que se apresente para você, ou já esteja se apresentando, um momento de coisas acontecendo muito rápido. Um momento onde tudo parece que tá remexendo. Claro, um ano regido por Yansan, mas que a gente precisa saber o que eu quero. Para onde eu quero ir? Onde eu quero chegar? Quem que eu quero viver? E aí sim, você tem um controle da situação. Para que mesmo que esses movimentos doidos que estejam acontecendo te desestabilizem um pouco, você ainda está no controle, porque você ainda sabe onde você quer chegar. No fundo do meu deck, eu tenho a carta da Lua. Meu Deus! A intuição gritando, muitas vezes as coisas estando meio que ocultas, né? A Lua fala muito sobre as coisas ocultas. Então, às vezes, a vida tá te colocando em movimentos muito rápidos, as coisas acontecendo do nada, e você meio que desesperado, porque eu não consigo enxergar o próximo passo. Eu não consigo entender o que vem daqui pra frente. Mas calma! Nem sempre a gente consegue ver mesmo. O que a gente precisa é confiar. O que a gente precisa é ter controle. Se a gente sabe muito bem o que a gente quer, a gente tem controle da situação. Existe também medo. Medo, a Lua traz muita sensação de medo. Medo da solidão, medo do passado, mágoas que ficaram lá e muitas vezes faz com que a gente não consiga seguir. O carro também fala sobre a gente seguir. O carro também fala sobre a gente deixar para trás situações que não servem mais. O carro fala que pra gente se movimentar, pra gente chegar onde a gente quer, a gente tem que deixar uma cidade inteira para trás, ó. Boa energia para mudanças, boa energia para viagem, boa energia para mudanças definitivas, tá? Pra gente só sair de uma situação que não serve mais, abandonar mágoas do passado, perdoar e seguir. Essa energia fala muito disso. A gente às vezes tem tanto medo da solidão que a gente não se permite seguir. E a gente fica revivendo coisas que são muito tristes. E essa energia já vem falando pra você, olha, as coisas vão se movimentar, ou já estão se movimentando.
Mas é necessário desapegar sem medo de não saber para onde direito tá indo, sem medo de ter aquela segurança de que eu sei onde eu tô pisando. A vida às vezes pede um teste às cegas. A vida às vezes pede pra gente seguir sem entender muito bem, confiando na nossa intuição. Às vezes a gente quer pegar um controle, a gente quer partir, mas a gente tem tanto medo de ficar só, de viver o abandono, de viver a solidão e também de não saber se vai dar certo, que a gente trava, que a gente empaca. Então, é momento sim da gente pegar o controle e seguir. Porque às vezes o passado prende muito, às vezes o passado machuca muito a gente. E se a gente não se desprende disso, a gente não chega em lugar nenhum. Vamos ver aqui o que as energias estão apresentando. Vamos lá. A morte. Estou falando de desapegar, de fechar a porta, de terminar ciclos. A morte me falando, tá na hora de alguma coisa ficar para trás aí. Tá na hora de um processo de transformação, de mudança. Caiu até aqui umas cartinhas. Vamos baralhar direito isso, Nábia. Nossa, aqui eu vejo muito presente a energia de um homem, tá? Pode ser que seja necessário deixar para trás alguém de energia masculina, principalmente, tá? Se a gente tá falando sobre alguém que tá presente na vida, mas não se faz presente da forma correta, ó, é hora de partir, deixa para trás. Tô falando em partir de mudança, de acontecimentos, de saída, de mudança de casa, de tudo. Vem a carta do navio e roda da fortuna. É momento da gente colocar a roda para girar, e essa roda para girar muitas vezes pede pra gente mudar e mudar fisicamente. Ir para outros caminhos, ir para outros lugares. Se você tá pensando numa viagem, se você tá pensando em uma mudança de casa, é a hora. É o momento. É a hora de colocar a roda para girar e fazer as coisas acontecerem. Nem sempre a gente ficar no mesmo lugar onde a gente tá vai trazer retornos. Às vezes a gente tá insistindo e não tá dando certo. E às vezes tem outros lugares, até um pouco mais distantes, que podem trazer o retorno que a gente espera. Então, para quem escolheu o quartzo rosa, tô falando de desapego, tô falando sobre deixar o passado para trás, tô falando para perdoar e seguir. Tô falando também de homens aqui, que a gente pode ter encontrado obstáculos e a gente não consegue desapegar, mas é momento de desapegar. E tô falando de viagens, tô falando de processos de mudança mesmo. Então, assim, como eu tenho a energia do carro aqui abrindo a leitura, que fala, assim, sobre movimento, e esse movimento também pode ser a partida de um lugar, aqui é uma ótima energia para quem quer mudar de casa, é uma ótima energia para quem quer ir para outro lugar. Isso vai fazer sua roda girar, isso vai fazer você sentir o novo, mesmo que você não tenha ainda a estabilidade e segurança, ou esteja vendo o caminho por completo. A vida pode estar te colocando no movimento de avanço, de sair de onde você está. Porque isso pode te fazer muito bem. O maior obstáculo? Eita, eu tenho o 7 de espadas e o livro. Meu Deus, que energia traiçoeira, que energia de situações ali, de segredos, de mistérios. É uma energia Pode ser aqui que um grupo que escolheu o quartzo rosa pode estar sofrendo porque se sentiu enganado, porque se sentiu traído de alguma forma. E o apego a isso, a essa dor, acaba fazendo com que a vida trave. Pode ser alguém com muita desconfiança, pode ser alguém que guarde segredos, mas eu vejo muito atrelada a energia de pessoas que sofreram muito com uma atitude muito errada de alguém. E que mesmo assim ainda fica pegado ao que foi no passado. E a energia vem falando, olha, se solta disso, vai, parte pro novo, segue para outro lugar. Porque esse sentimento, essa facada nas costas, no peito, ela não é para você. É momento de seguir, é momento de se permitir fluir para outros caminhos. Não fica pegado ao que já foi, não fica pegado às sacanagens que as pessoas podem já ter feito com você. Porque isso trava a sua vida, não a delas. Então, assim, feche ciclos que não funcionam mais. Até mesmo aqueles ciclos que te magoaram muito. Perdoa e segue. Interessante a gente estar falando tanto de perdão e aqui vir um 7 de espadas e a carta dos livros. Algum segredo pode ter sido revelado que doeu muito. E a gente não consegue soltar isso. É a sua vida que trava, não a do outro. Então é momento de soltar.
Aqui, ó, de novo, o caixão e o valete de espadas. Não vai adiantar conversar, se comunicar, não vai adiantar tentar simplesmente lutar por uma coisa que não tem mais caminho. O valete de espadas fala sobre uma comunicação péssima, fala sobre gente imatura, fala sobre fofoquinha, fala sobre gente que fala as coisas, joga no ar e depois não cumpre. Não fica nesse ciclo. Não seja você esse tipo de pessoa e nem deixe que essas pessoas continuem na sua vida. Porque para a transformação que você espera, não dá mais para dar espaço para esse tipo de gente. Não dá mais para dar espaço para esse tipo de gente. Porque isso desgasta a sua vida emocional. Eu vejo muito... Por isso que eu tô cantando a musiquinha no início da leitura. Amor, amor, amor. É uma palavra para quem sabe dar valor. Será que o amor que você deu para alguém ou para alguma situação foi para alguém que sabe dar valor a isso? Se você veio com esse intuito, saiba que pode ser que trocas mais justas estejam lá na frente. Estejam com um processo de mudança seu. Então, assim, se você já se sente enganado, traído, desconfiado, não fica colocando peso e acreditando que há mudanças, porque mudanças vão vir de você. Mudanças para outros lugares, mudanças para outras pessoas, mudança para outro ciclo profissional. Se você está num ambiente de muita fofoca, de muita intriga, não alimenta isso. Cai fora. Não dá confiança para pessoas que já demonstraram que têm posturas erradas com você. A gente deixa que o outro faça com a gente aquilo que o nosso limite impõe. Posicione-se, mude as suas posturas, recoloque os seus limites e avalie muito bem como têm sido as suas entregas. Porque às vezes você está entregando muito e recebendo pouco. Isso no âmbito amoroso, isso no âmbito profissional, isso no âmbito financeiro. Vá em busca de situações que sejam justas para você, que sejam equilibradas. Porque às vezes as pessoas entregam menos do que a gente entrega. E isso vai desgastando a gente, a nossa energia. Então não tenha medo de sair de ambientes, de lugares e de pessoas que já mostraram que não estão abertas da mesma forma que você. Entenda o seu valor, entenda o seu propósito e vá em busca daquilo que te faz bem. Não fique preso a desconfianças, a inseguranças. Não fique preso a pessoas que já te contaminaram, a ambientes que já te contaminaram. No conselho da leitura tem o 7 de copas e a carta da árvore. Às vezes a gente tem tanto projeto, às vezes a gente tem tantos planos que a gente não coloca pra frente porque a gente tem medo do desconhecido, porque a gente está apegado ao passado, porque a gente já apanhou tanto de tantas situações, já foi calejado tanto por tantas situações desagradáveis, por tantas pessoas traiçoeiras, que a gente desiste muitas vezes antes mesmo de colocar em ação. E aqui no meio da minha leitura eu vim falando que tem um projeto, que tem um plano, que tem alguma ideia na sua cabeça que pode te trazer estabilidade, que pode te trazer vitória. Só que você já está tão cansado, porque você já está com tanto medo de passar por coisas que você já passou, que você deixa de colocar em ação. E é momento de colocar em ação. É momento de fazer acontecer. Mesmo que isso te distancie, mesmo que isso te leve a uma mudança de rota. Tenha em mente que você é capaz de colocar os seus planos em ação. Não baseado em coisas que já aconteceram, em pessoas que já foram ruins com você e traiçoeiras. Isso serviu de aprendizado. Eu sei que é muito duro falar isso, mas isso serviu de aprendizado. Então, tire de tudo ruim que aconteceu as partes boas e plante, regue aquilo que você quer ver crescer, mesmo que seja em outros terrenos, mesmo que seja em outros lugares. Mudanças nesse âmbito, para quem escolheu o quartzo rosa, é muito importante, são muito importantes. Se afastar, não dar mais ouvidos, não carregar mais o peso daquilo que foi, daquilo que aconteceu, daquilo que machucou, daquelas pessoas que te magoaram. Segue confiando que os seus projetos podem dar certo.
Segue confiando que ainda existam pessoas que querem algo estável com você. Segue confiando que tem um lugar para você. Mas não fica preso ao passado. Não fica preso ao que já te fizeram. Porque isso te impede de seguir. Isso te impede de viver. Isso te impede de se mostrar para o mundo. Saia de ambientes que tem fofoca, não alimenta a fofoca, não alimenta a falação, não tenha atitudes impulsivas e imaturas querendo defender você de situações que só te atacam. Cuidado ao falar demais da sua vida. O valete de espadas, ele é muito imaturo com a fala. Cuidado. Há momento de se transformar por completo, de nascer uma nova eu, de nascer um novo ser. E esse novo ser, ele tem muito o que aprender, tem muito o que viver, tem muito o que fazer. Só que enquanto ele está muito preso ao que já fizeram, ao que já aconteceu, que não deu certo, ao que já te passaram a perna, não evolui, não cresce. Então, eu tenho alguns pontos importantes da leitura de quem escolheu o quartzo rosa, que é o processo de mudança. Existe uma mudança se aproximando na sua vida, se já não está acontecendo. Pode ser uma mudança interior, como pode ser uma mudança física, de local. É muito propício. Mas que nem sempre a gente vai ter segurança e certeza daquilo ali. A gente só tem que seguir. E segundo, que a gente tem que aprender com um pouco mais de maturidade. Que nem sempre adianta a gente querer insistir e bater boca e falar e reagir achando que isso vai mudar alguma coisa na vida de alguém. Não. Se você sente que situações estão ali te pesando, te atrapalhando e sendo traiçoeiras com você, se afasta. Vai em busca da entrega que é justa, da entrega equilibrada. Se uma situação está te deixando confuso, se você está recebendo aquilo que você merece, é porque você não está recebendo aquilo que você merece. E aí, meu querido, é seguir. Aí, meu querido, é seguir para lugares que te coloquem numa situação de equilíbrio, de justiça, de merecimento. Porque enquanto a gente não toma essa atitude, a vida não segue, a vida não anda. Eu vejo muitos projetos, eu vejo muitas ideias, eu vejo muitos planos aqui. E eu vejo pouca ação, porque está preso ao passado. Então vamos agir, vamos fluir, vamos deixar as coisas acontecerem, mas vamos ter o controle daquilo, vamos saber aonde a gente quer chegar. E ir, às vezes é necessário ir mesmo, às vezes é necessário partir. E não tem problema nenhum partir. O problema tem a gente viver uma vida inteira travado pela lembrança do que fizeram com a gente. Sendo que a vida do outro pode estar lá, ó, fluindo muito bem. Não sei qual que é o âmbito, mas vem pedindo para deixa o passado para trás, meu querido. Segue, confiando em todo o seu potencial. Coloca suas ideias em ação, tá? Veio de novo a mesma cartinha que saiu para a Pedra da Lua, que fala estabilidade. É necessário se desprender de toda a negatividade que impede o seu potencial criativo. Um processo de cura interior se faz necessário para se reconectar com a sacralidade da vida. Interessante, né? Vamos curar, vamos deixar para trás esse peso, essa angústia, essa tristeza, essa decepção que a gente já teve, para a gente poder se livrar de todo esse peso, de toda essa amargura e seguir para um processo mais leve. E no fundo do meu deck eu tenho a carta da colheita. É chegado o momento de receber as respostas, colher os frutos de todo o aprendizado ao lado da jornada. Quando um ciclo se encerra, com ele há uma recompensa e um chamado para novos ciclos que virão. Vamos encerrar ciclos, vamos deixar para trás aquilo que não funcionou, aquilo que deu errado. Vamos seguir para a gente colher os frutos daquelas ideias, daqueles projetos que a gente tem dentro da gente. Quando eu falo que você tem ideias, que você tem projetos e precisa pôr em ação, é isso aqui, ó. É a colheita que tá para vir. Mas que para você acreditar nela, para que você consiga ter acesso a ela, é momento de estabilidade. É momento de se desprender daquilo que te pesa. É momento de abrir também. A primeira leitura eu falei sobre abrir caminho para o novo entrar. E essa daqui também tá falando. Essa daqui também tá falando que a gente precisa curar aquilo que machucou a gente, deixando para trás, pra gente colher bons frutos. Porque às vezes a gente fica assim, poxa, fulano, ciclano, ou a empresa tal vacilou tanto comigo, errou tanto comigo, e eles estão lá, estão bem, estão vivendo, e eu tô aqui na mesma trava.
E sabe por que você tá travado? Porque você não seguiu. É muito doloroso. Eu sei como que é. Eu também já passei por processos de situações traiçoeiras, de pessoas que me decepcionaram. Só que enquanto a gente fica só ali pensando, poxa vida, me fizeram tão mal e a vida não acontece, a gente não anda. Fizeram mal, tudo bem, vão com Deus, eu vou seguir o meu caminho. Eu vou continuar colocando os meus projetos, meus sonhos, os meus planos em ação. Porque eu acredito em mim, eu acredito na minha vida, eu acredito no meu potencial, eu acredito na minha espiritualidade. E eu vou em busca disso. Porque eu sei que isso é possível para mim. E aqui isso confirma. Eu sei que isso é possível para você. Então, segue. Pega o carro e vai, ó. Aqui é a carta do carro guiando essa energia. Deixa para trás cidades falidas, deixa para trás pessoas falidas, deixa para trás instituições falidas, amores falidos e vai em busca daquilo que combina com você. E aí sim você entende o que é a vida, o que é o presente de estar vivo, o que é o presente de viver. Não viva o passado, viva o agora. Porque o agora é a oportunidade perfeita para fazer as coisas darem certo. E darão, tá bom? Essa foi a nossa segunda leitura do Quartzo Rosa. Coloca amor dentro de você, por você, pela vida e pelos seus sonhos. Porque a energia vital para as coisas acontecerem é o amor. Não adianta a gente ficar fazendo coisas, estando em situações onde não há amor. E o amor não é só aquele amor apaixonado. É o amor de acordar e saber que eu gosto de fazer isso. E eu faço isso com amor, mesmo com os desafios. E por amor eu escolho mudar. Por amor eu escolho seguir. Por amor à vida, por amor à espiritualidade, por amor a mim. O que o outro me fez, o que já aconteceu, é responsabilidade do outro, não é responsabilidade minha. Responsabilidade minha é a minha vida. É eu ser feliz nesse processo que a gente vive hoje. E aí sim, você começa a ver luz no fim do túnel. E aí sim, a carta da lua começa a clarear. E aí, mesmo que gere um afastamento, a imperatriz vem logo em seguida. Que é você crescendo, é você evoluindo, é você expandindo, é você tendo colheita. Então, sai dessa posição de trava. Sai dessa posição de reatividade, de fofoquinha, de falas imaturas, de apego, de rancor, de peso. E segue, porque tem um caminho muito bonito pra você logo aqui em frente, tá bom? Um beijo. Temos mais uma pedrinha, que é a ametista. Se você quiser ficar, é muito bem-vindo. Mas se quiser seguir, a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau. Então vamos agora para quem escolheu a terceira pedrinha, a ametista, minha pedrinha de coração, do coração, que eu amo de paixão. Para você que escolheu a pedrinha ametista, vamos ver qual o conselho, qual a energia que está regendo o seu momento. Vamos lá? Vou começar abrindo aqui para a gente ver quais as energias que estão regendo esse momento na sua vida. Quais as energias, tarô, para quem escolheu a pedrinha ametista. Por favor, vamos lá. O louco! Nossa, que energia maravilhosa! Nossa! O louco e a imperatriz. Nossa, já comecei essa energia, essa leitura para quem escolheu a pedrinha ametista com muita alegria, com muita felicidade. É a energia do novo. É a energia da gente dar aquele passo, aquele salto de fé, aquela iniciativa, mesmo que soe pra gente um pouco arriscada. Mas é um caminho, é um início que pode dar muito certo. Só que a gente tem que confiar no nosso potencial. É como se a leitura já abrisse falando assim, você tá pronto, tá? Se você tá com ideia de dar um passo, de começar algo, de arriscar algo, tu tá pronto. As situações ali tendem a dar certo, você tende a crescer, você tá com uma energia de expansão maravilhosa. A imperatriz, pra mim, sempre quando cai a carta da imperatriz na minha vida, é bênção, é vitória, é conquista, é realização. Então, assim, existe um novo aí. Existe algum processo que você pode ter medo de arriscar, você pode estar inseguro. É uma jornada assim que você fala, meu Deus, será que eu vou conseguir dar conta? E as cartas já vêm falando, vai.
arrisque-se, leve com leveza, entenda que alguns tombos podem fazer parte do processo, mas você já está prontíssimo para colher fruto, para dar certo, para ir, confia no seu potencial, e é algo que vem de você, tá? É algo, algum projeto, alguma coisa que você quer iniciar, que vai sair de dentro de você e que, olha, tem boas chances de dar certo. Que energia maravilhosa. As duas primeiras pedrinhas vieram com uma energia um pouco mais densa, assim. E aí, quando na terceira pedrinha vem uma imperatriz e um louco, nossa. Olha, existe alguma jornada aí, um ciclo para se iniciar na sua vida de expansão, de crescimento, de vitória. Ai, que delícia. Vamos ver um pouquinho mais o que está acontecendo aqui para quem escolheu a pedrinha ametista. Vamos lá. Ó, temperança, vem falando sobre cura, sobre renovação e sobre ter paciência, tá? Esse processo vai começar ou já está começando e que você vai precisar ir aos pouquinhos, vai precisar lidar com a paciência. É um processo também que vai trazer cura de muitas questões do passado que poderiam estar te machucando ainda. Mas olha a espiritualidade te ajudando, a espiritualidade dando na dose certa as coisas que você precisa para chegar onde você deseja. Nossa, a lua, reconhecimento. Ai, que leitura boa. Se eu pudesse, eu escolheria ametista hoje pra mim. Vamos lá. É como se a espiritualidade estivesse reconhecendo os seus esforços, reconhecendo o tempo que você deu, os seus processos de cura. É como se aquilo que estivesse ainda te impedindo estivesse sendo curado. E a espiritualidade te presenteando que nós vimos o seu esforço. Nós vimos toda a ponderação, toda a paciência que você teve para lidar com tanta coisa que a gente tá reconhecendo. E a gente tá te entregando a vitória disso. Nossa, que leitura bonita. Falei de espiritualidade, ó, Rainha de Copas e a Carta das Estrelas do baralho cigano. Olha, é um período onde você pode se sentir cuidado, sabia? É como se a espiritualidade estivesse te pegando no colo e falando assim, calma, a gente vai cuidar de você, não dói mais, tá tudo muito bem. Coloque amor no que você vai fazer, cuide com cuidado dos seus projetos, com as pessoas que podem entrar na sua vida, porque é um presente, porque a gente tem toque nosso nisso. Sua leitura vem muito conectada à espiritualidade, claro, uma ametista, mas a sua leitura vem mostrando que existe um zelar e um cuidar, tanto da espiritualidade para com você, quanto de você para a sua vida, de você para os seus projetos, de você para você. É uma energia muito bacana, é uma energia muito bonita. Vamos ver qual que é o desafio. O desafio aqui é a Carta da Montanha e o 10 de Ouros. Pode ser que você ainda não tenha visto a realização do que você deseja. Você pode sentir que aquilo está no caminho, mas você ainda não viu isso acontecendo. E aí é necessário ter a maturidade suficiente para entender o tempo dos processos, para entender o tempo que as coisas precisam para acontecer. Mas tem vitória financeira, tem vitória amorosa. Você pode sentir nesse momento que isso está bloqueado, mas não está. As coisas estão acontecendo no tempo que precisam acontecer. Nossa, que energia boa. O que se aproxima, nossa, um rei de copas e o sol. Se você está esperando um amor, tem amor chegando aí para você e não demora muito. Caminhos abertíssimos. Mas eu vejo que também existe uma condição onde tudo aquilo que você plantou, tudo aquilo que você cuidou com amor vai ser visto, vai ser reconhecido. O seu senso criativo, a sua fala, a forma com que você lidou com algumas questões vão ser vistas. E isso vai te abrir novas portas, isso vai te abrir aquela sensação de recomeço, de viver, de se aventurar. Então, assim, claro que a gente não pode ficar num mundo de ilusão, né? A gente tem que ter sempre os pés no chão para dar passos conscientes. Mas é permitido sonhar. E alguns sonhos aqui que você pode já estar sonhando há um tempo tendem a dar certo. Que energia boa. Olha só. Ai, de novo a espiritualidade falando que está cuidando muito de você, muito bem. Interessante que a gente tem alguns desafios a respeito de você sentir que pode estar competindo muito com o mundo, sabe? E a vida está querendo te mostrar que você não precisa competir com o mundo. Você não precisa estar sempre repetindo ciclos ali, onde você acha que você entra em competições, você sai perdedor e você não consegue alcançar suas metas. É como se a vida estivesse falando, cara, não precisa brigar por isso aqui não. Seu caminho é tão bonito, segue o teu caminho, sabe? Arrisque uma jornada
onde você confia no seu potencial, mas não entra em competições ali que não funcionam, sabe? É como se a vida tivesse te colocando em posições onde você tem que confiar em você tem que confiar no seu potencial e se afastar de situações que não estão cooperando com você. Pode se aproximar com essa energia, como você está com uma energia muito vibrante, uma energia de muita conquista, de muito sucesso, de muita cura de processos, situações que te coloquem em desafio. Sabe quando a gente sente que aquilo tudo tá dando certo e do nada vem algo ali que desafia a gente, que faz a gente sentir que, ai meu Deus, vai voltar tudo ao normal, eu vou ter que provar meu valor de novo, vou ter que provar meu potencial de novo. A vida vem falando, não, calma. Se você sentir que algo ali, num momento que você tá muito bem, começa a acontecer de novo, tome posturas diferentes. Tome posturas onde você saia de ciclos que se repetem. Cuidado ao querer também liderar pessoas que não estão a fim de fazer o mesmo que você, tá? Energia de liderança aqui com você é muito positiva. Se você tem algum projeto, algum trabalho que você queira liderar, é muito bom. Só que para liderar e dar certo, você tem que ter pulsos firmes. Você tem que colocar pessoas e estar próximo de pessoas e guiar pessoas de uma forma que elas estejam alinhadas com o mesmo propósito que você, tá? Não queira entrar em disputas, não queira entrar em competições. Eu vejo até que se você está esperando o resultado de alguma entrevista de trabalho, de uma proposta de emprego, de um concurso público muito disputado, coloca firmeza, coloca ação, porque você consegue. Eu vejo a espiritualidade te presenteando até. Você consegue. Mas não deixe que a competição desestabilize você, entende? Pode ser no amor também. Eu vejo aqui você conhecendo um amor, se você estiver em busca, tem uma pessoa para chegar na sua vida muito amorosa, muito cuidadosa. Só que você pode perceber também que você está competindo muito com outras pessoas, com outras situações. E aí a leitura vem falando, se afasta de qualquer energia que possa estar te colocando em uma situação de competição. Essa pessoa vai escolher estar com você porque ela quer estar com você. E você não precisa forçar isso, entende? Então, assim, a gente tá falando com várias energias, tá? A pessoa que quer começar um projeto, excelente momento. Excelente momento. Eu vejo você conseguindo liderar, eu vejo você conseguindo fazer as coisas darem certo, a partir do momento que você se alinhe com pessoas que queiram o mesmo que você, tá? Vida profissional aqui, eu vejo um novo começo, eu vejo você numa posição independente, eu vejo você tratando com muito amor um projeto e as coisas prosperando, você sentindo muitas vezes até que existe certa concorrência, mas você colocando firmeza e dando certo. No âmbito do amor, eu vejo um amor aparecendo aqui, um amor novo, um amor muito apegado ali a amor mesmo, a uma pessoa que gosta de cuidar, que gosta de estar presente, mas isso pode gerar um clima de disputa, pode ser que você sinta que existem mais pessoas querendo, pode ser que você sinta que existe certa competição por essa pessoa, e aí a leitura vem falando, cara, não precisa competir com ninguém, essa pessoa vai te escolher por você ser você, tá? Então cuidado a entrar em padrões de competição, ou achar que você precisa competir, porque não é necessário, tá? Eu vejo aqui a espiritualidade te dando de presente um sonho, uma realização, mas que você precisa ter paciência para ir recebendo esse presente. E se permitindo amar, se permitindo colocar amor no que você faz, se permitindo colocar carinho naquilo ali. Eu vejo que não é momento de você se fechar, não é momento de você esconder sentimentos. É momento de você amar, é momento de você cuidar. Eu vejo também um pedido muito, muito importante aqui do seu elo com a espiritualidade, tá? Porque eu vejo a espiritualidade cooperando, te ajudando, estando ali presente, mas ela também quer ver você presente com ela, sabe? Independente da doutrina religiosa, da espiritualidade que você segue, é momento de você estar mais presente, sabe? Dar uma grada, acender uma vela, se dedicar um pouco mais à espiritualidade, porque eu vejo a espiritualidade te ajudando muito, te guiando muito, te protegendo, te trazendo o que você pede, mas precisando também de você ali. Então eu não sei qual que é essa jornada espiritual, mas eu vejo que a espiritualidade está muito presente e ela quer que você esteja presente também para com ela. Quer que você confie nos processos, quer que você arrisque. Então assim,
Para quem tirou a pedrinha ametista, que foi uma leitura, está sendo uma leitura muito aberta, muito positiva, uma leitura que traz cura, uma leitura que traz a sua intuição falando com você de uma forma tão bonita, de uma forma tão equilibrada, você recebendo alguma proposta de caminho muito positivo e pedindo também para que calma, vai vir, pode vir devagarzinho, mas vai vir, arrisque, dê o passo que você precisa dar. Nem sempre a gente vai conseguir ter certeza que a gente não vai cair, mas a gente tem que tentar. E eu vejo você completamente pronto para tentar. Você tem a energia do imperador até embaixo da imperatriz. Por isso que eu tô falando que você tem um potencial de liderança muito grande nas mãos, né? Então, se você tem algum projeto que você queira liderar, perfeito. Agora, use a sua autenticidade, use a sua criatividade, use a sua forma de fazer as coisas darem certo, porque dá certo. Você está em destaque, você está sendo visto pelo mundo, você está sendo reconhecido pelo mundo nessa energia aqui que vibra. Aceita que tá vindo muito positiva. Mas evite achar que em padrões de competição você sai perdendo. Porque não é bem isso, tá? É só que você não precisa se desgastar por competições. E outra coisa, enxergue os desafios de uma forma madura. Lide com as pessoas de uma forma madura. Poupe agora financeiramente para poder investir futuramente. Eu vejo ganhos chegando, eu vejo caminhos abertos, mas não é para sair gastando, né? Não é para sair caindo em mundo de ilusões e consumindo mais até do que precisa. É poupar para mais lá na frente você poder crescer ainda mais. A energia que está regendo você nesse momento é de expansão, é de crescimento. E quando a gente está em processos de crescimento, seja no âmbito profissional, amoroso, espiritual, a gente tem que segurar aquilo ali para investir quando for a hora. Sem precisar ter impulso, sem precisar ter aquele desespero de causa de fazer e acontecer, sabe? É momento de você ir ponderando, ir aos pouquinhos ali, vendo o campo onde você está pisando e tratando com muito amor tudo. Agora, muito cuidado com carência. Muito cuidado com apego, porque eu vejo aqui, se você tá num relacionamento, pode ser um momento bom para vocês aqui. Só que muitas vezes a gente tá tão carente, a gente tá tão precisando de cuidado ali, que a gente acaba não enxergando a parte boa, a gente começa a cobrar demais do outro, que o outro seja assim, que o outro seja assado, e a coisa não flui. Então assim, a leitura tá falando, tem tudo para fluir bem, tem tudo para dar certo. Só que cuidado com o seu emocional. Use o seu emocional de forma equilibrada. Cuide do que precisa ser cuidado. Ame do que precisa ser amado. Não esconda seus sentimentos. Mas também cuidado com a intensidade deles. Porque quando eu tenho uma rainha de copas, é uma energia muito boa de cuidado, de amor, de afeto. Tem a espiritualidade aqui também. E o amor ali em forma pura. Mas também fala que às vezes a gente exagera. Às vezes a gente se apega muito à necessidade do outro. E a gente deixa de viver a nossa. Então, assim, é uma energia muito bonita e tem tudo para dar certo. Mas eu tenho umas bandeirinhas vermelhas a respeito da forma com que a gente lida com o amor que a gente sente. Com a forma que a gente lida com cuidar. Cuidar do outro, o primeiro passo pra gente cuidar do outro é cuidar da gente. E aí depois a gente consegue cuidar do outro, tá? Então, assim, caminhos abertos, a espiritualidade te dando presente, a espiritualidade te cobrando também para que você esteja muito presente com ela junto à sua fé. Mostrando que alguns processos de cura emocional, física, financeira estão acontecendo, mas vão acontecer aos pouquinhos, tá? Não espera um show do milhão, um milagre acontecendo de uma hora para outra, porque não é assim que funciona. É você observando pouco a pouco as diferenças que estão acontecendo, o reconhecimento. É uma fase onde as pessoas podem estar te vendo com brilho, com reconhecimento, com alegria. Então mostre o seu melhor lado para a vida. Mostre aquilo que você tem de bom, seja a luz, seja o sol. Você vai estar em destaque. E a forma com que você zela por aquilo é o que vai te colocar numa posição de vitória, de conquista. Então, cuide bem do que você quer. Cuide bem do que você quer ver crescer. Cuide, assim, de uma forma de mãe mesmo, sabe? Aquele cuidado de zelar e tudo mais. Cuide disso, preserve isso. Mas, sem exagero, né? Sem aquela cobrança de necessidade de afeto bizarra, mas é uma energia muito boa. Eu tô admirada aqui com o potencial dessa leitura.
Pede, claro, maturidade, muita maturidade, para saber que o caminho, ele ainda precisa ser percorrido, ele ainda precisa de passos. Não é uma jornada que vai chegar rápido, mas é uma jornada que tende a dar certo. Então, assim, não deixe que desafios ligados principalmente à competição, à falta de cooperação, de algumas questões, te desanimem. Porque você está num potencial que você não precisa competir. Então, esses são pontos muito importantes da leitura que me chamaram a atenção e que falam que, olha, energia tá para dar certo. Energia vem falando, arrisca que vai dar certo. Independente de onde for, amor, profissional, não sei ali, mas arrisca que vai dar certo. Mas cuidado com apego excessivo, carência, ciúme, medo. E saiba que os retornos, eles tendem a vir pouco a pouco, tá? Não acho que tudo precisa vir num montante só, porque isso pode te colocar numa situação de desespero, de aflição, de carência. Então, seria interessante olhar para si, mas olhar também para as posturas, para ver se não está sendo excessivo alguns apegos, tá? Esse é o alerta da bandeirinha aqui que me dá. Vamos ver qual que é o conselho, a carta conselho da nossa leitura nesse momento. Vamos lá. Perdão. É preciso ter coragem para limpar mágoas do passado e perdoar e seguir em frente. O ressentimento paralisa as ações e impedem a fluidez do caminho. Liberte-se da energia de pessoas que lhe feriram e fizeram mal. Interessante vir uma leitura de perdão aqui, numa leitura tão ligada a amor, a cuidado, a afeto. Então, se ainda existe alguma marquinha aí do perdão, alguma necessidade de se perdoar ou perdoar o outro, perdoe, tá? E no fundo do meu deck é amor. Essa leitura tava falando bastante de amor, né? Essa carta remete ao mais nobre dos sentimentos. O amor é a saudação do universo diante da criação. É momento de suavizar o coração, vivenciar o amor em todos os sentidos. Interessante que a leitura vem falando, ame o que você faz, coloque amor, siga o caminho do amor, coloque afeto, mas cuidado, tá? Não fica naquele afeto desesperado, não, movido à carência. Coloque cuidado, zelo de forma leve, de forma carinhosa ali, né? Pra quem tá procurando um amor, essa leitura aqui fala, vai aparecer, meu querido. Vai aparecer, tranquilo, se tiver uma disputa aí pela pessoa, saiba que essa pessoa, ela tem olhos pra você, não deixa a insegurança te dominarem. E se lá atrás algumas coisas deram errado e ainda precisam do seu perdão, perdoe. Eu falei que a gente tá em processo de cura, não falei? Então, a espiritualidade tá falando, olha, você tá praticamente curado. Talvez, para terminar esse processo de cura por completo, é se perdoar e perdoar o outro. Então, perdoe, siga, tem caminhos abertos, uma energia muito voltada ao amor, que mostra que a gente deve e pode estar de peito aberto para seguir o caminho do amor, para acreditar no nosso potencial e merecimento de amar e ser amado, de realizar nossas propostas profissionais, financeiras, espirituais e receber a colheita disso. A espiritualidade te cuidando, a espiritualidade te amando, a espiritualidade esperando seu amor também. Então, assim, é uma leitura bem positiva. Os alertas são alertas que você já consegue lidar com eles muito bem. Então, é uma energia muito bonita. As coisas tendem a dar certo, há vitórias no seu caminho, há gente nova para aparecer, para te ajudar nesses processos. Então, arrisque, não tenha medo do novo, confie no seu potencial, confie no seu merecimento de fazer as coisas darem certo e não se desligue da sua espiritualidade, não deixe de acender sua velinha, não deixe de fazer sua oração, não deixe de tomar seus banhos, porque a espiritualidade está ali, ó, te dando de presente algo que você deseja muito, mas que você precisa também mostrar para ela que você tá ali, ó, firme e forte com ela. Carrega peso, mas não. A leitura tá aberta, as coisas tendem a dar certo. Sua criatividade, sua imaginação, seu senso de cuidado estão super ativados, estão sendo vistos. Então, se dedica, coloca amor, coloca carinho, porque o perdão vem, a vida flui e o amor tá aí pra você, tá bom? Essa foi a leitura, espero ter te ajudado. Te vejo na próxima leitura. Um grande beijo, fica com Deus e com a deusa. Tchau, tchau.